Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Todo mundo se mantendo seguro, saudável e isolado, né? Tá fácil não, estamos na luta aí, mas vamos lá. Olha só, hoje eu vou começar com vocês, alunos do terceiro ano, um conteúdo de Físico-Química, na nossa próxima apostila, apostila 2, que são as propriedades coligativas, beleza? Os meninos do pré-med, nós já começamos esse assunto em sala, tá bem? Para terceiro ano, então, eu estou introduzindo o assunto. Para o pessoal do pré-med, a gente vai recapitular uma parte do assunto, do meio para frente fica inédito para todo mundo, beleza? Olha só, para a gente falar de propriedades coligativas, é muito importante vocês pensarem junto comigo na pressão de vapor. Isso daqui vai ser a base para a gente desenvolver tudo que diz respeito a essas propriedades coligativas, tá? O que é a pressão de vapor? O que significa esse termo que a gente vai ver aparecer várias vezes em diversas questões? Imagina que você tem um recipiente fechado, tá? Esse recipiente está ligado a um barômetro, um medidorzinho de pressão, beleza? Eu vou colocar aqui dentro uma certa amostra de água, uma certa quantidade de água, a 25 graus. Essa amostra, eu vou trabalhar ela a 25 graus, beleza? Quando eu faço isso, quando eu coloco essa amostra de água aqui dentro, naturalmente, nas condições normais de temperatura e pressão, certas moléculas de água vão evaporar. A gente sabe que a água, assim como todos os outros líquidos, passa por um processo de evaporação, né? Ebulição é se eu aquecer o meu líquido, mas em condições normais pode acontecer a evaporação. Então vai ser formada aqui uma certa quantidade de vapor por essa evaporação. Pensa lá, as moléculas que estão aqui, ó, por vezes uma ou outra dela consegue escapar para a fase gasosa. Como a gente tem uma substância que normalmente se encontra no estado líquido, eu não vou falar gás de água, eu vou falar vapor de água. Nós já tratamos disso em situações anteriores, essa terminologia é correta, tá? Então eu tenho aqui, por esse processo de evaporação, a formação de algumas moléculas de água no estado de vapor. O que está acontecendo nessa análise inicial? Está acontecendo o seguinte, eu tenho moléculas de água líquida, de H2O líquido, passando para um estado de vapor, certo? E essas moléculas vão passando, uma certa quantidade delas vai passar para cá. Mas toda a minha água vai evaporar? Não. Se eu ferver a água, se eu levar ela até a temperatura de ebulição, ou ainda se eu tiver o meu sistema aberto para que esse vapor escape, aí eu posso até ter a água evaporando toda. Mas no meu sistema fechado não tem para onde esse vapor ir. Como essas moléculas, a gente sabe que nas condições gasosas, as moléculas apresentam movimentação constante e desordenada, essas moléculas vão, por vezes, colidir umas com as outras, por vezes essas moléculas vão colidir contra as paredes do recipiente, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, mas por vezes também, essas moléculas vão voltar para a fase líquida. Algumas delas, durante essa movimentação, colidem novamente contra a superfície do líquido e voltam para a fase líquida. Voltam para a fase líquida. Nesse ponto a gente observa então que está acontecendo o contrário aqui. Ó. Eu tenho também moléculas de água do estado de vapor passando para o estado líquido. Então eu tenho essa reação acontecendo nos dois sentidos. Uma reação que ocorre simultaneamente nos dois sentidos, nós a chamamos de equação reversível. E as equações reversíveis apresentam uma característica bem importante, que é o equilíbrio químico. Vai chegar um momento onde a velocidade de conversão de água líquida em água vapor é a mesma que a velocidade de conversão de vapor de água em água líquida. Se as velocidades de transformação se tornam iguais, o que acontece com as quantidades de vapor e de líquido? Elas permanecem constantes. Se eu tenho o líquido virando vapor na mesma velocidade que o vapor vira líquido, não vai haver variação na quantidade de cada um dos dois que eu tenho dentro do meu sistema.
Quando eu chego nesse ponto de equilíbrio, que a minha quantidade de vapor se torna constante, eu vou lá e meço a pressão que esse vapor exerce no sistema. Essas moléculas de gás que se movimentam aqui, elas estão em constante movimento e colidindo contra as paredes do recipiente. Quando elas colidem contra as paredes do recipiente, elas geram uma pressão. E essa pressão gerada pelo vapor do meu líquido é o que a gente vai chamar de pressão de vapor. Então eu entendo que a pressão de vapor de um líquido é a pressão exercida pela fase gasosa desse líquido em equilíbrio com o líquido em temperatura constante. Tá bom? Esse conceito é importante. Se essa temperatura muda, muda a pressão de vapor que a gente está trabalhando. A gente vai falar disso mais à frente. Por enquanto, só preciso saber que pressão de vapor é a pressão exercida pela fase gasosa de um líquido em equilíbrio com esse líquido. Ok? Beleza. Essa pressão de vapor, ela pode ser diferente, primeiro, de um líquido para o outro, tá? Aqui eu demonstrei pra gente, a gente entendeu o que é a pressão de vapor usando uma amostra de água. A água, nas condições de um sistema fechado a uma temperatura de 25 graus, ela apresenta uma pressão de vapor igual a pressão, vou colocar aqui embaixo, ó, a pressão de vapor da água é igual a 17,5 milímetros de mercúrio. Beleza? A gente vai trabalhar com milímetros de mercúrio porque são pressões bem fracas, vamos falar assim, né? São valores de pressão bem pequenos. Essa pressão, se for expressa em ATM, vai gerar valores decimais muito pequenos para a gente normalmente tenta evitar isso, então por isso que a gente vai trabalhar, na maioria das vezes, para pressões de vapor com milímetros de mercúrio como nossa unidade de medida, tá? Então olha bem, aqui a gente já viu que a pressão de vapor da água, nessas condições, da água pura, nessas condições, é de 17,5 milímetros de mercúrio. Outros líquidos apresentam outras pressões de vapor. Por exemplo, se eu falar sobre o álcool, ó, vou pegar agora um recipiente, álcool etanol, beleza? Esse que você tem aí na sua casa para limpar a mão, para higienizar tudo, ele apresenta uma concentração de 70%. Aqui a gente está falando da substância pura, beleza? Então, álcool, agora também a 25 graus. Também a 25 graus. Esse álcool também vai evaporar, também vai ser formada uma certa quantidade de vapor desse álcool, quando em equilíbrio, mesmo procedimento, quando em equilíbrio com a fase líquida esse vapor, eu meço a pressão exercida por esse vapor, e para o álcool, o valor que a gente vai chegar é um valor de pressão de vapor igual a 44 milímetros de mercúrio. Tá? E um outro exemplo, para a gente fazer a comparação dos três, é o éter. O éter, olha lá, o éter, quando eu coloco uma amostra dele líquido, medidor de pressão, ele produz uma fase de vapor, estamos trabalhando a uma mesma temperatura, tá? Também a 25 graus. Esse éter agora, ele apresenta uma pressão de vapor diferente das outras duas. Ele vai apresentar para a gente uma pressão de vapor de 442 milímetros de mercúrio. Tá? Então, olha bem, nós temos valores de pressões de vapor completamente diferentes para três líquidos expostos a uma mesma condição de temperatura. Tá? A pressão deles é diferente, porque ela depende do vapor individual de cada um, mas há uma mesma condição de temperatura. Por quê que essas pressões de vapor são diferentes? Por conta da volatilidade, uma propriedade específica de cada substância. Cada substância evapora com uma velocidade, evapora uma quantidade.
Algumas são mais voláteis que as outras. Por que essa diferença de volatilidade existe? Aí a gente tem que voltar lá na química geral, nas ligações intermoleculares. Algumas moléculas apresentam interações intermoleculares umas com as outras muito forte. Quando a interação intermolecular é muito forte, fica difícil de uma molécula se desprender da outra. Fica difícil de uma molécula passar do estado líquido para o estado gasoso. Quando essas substâncias apresentam interações intermoleculares mais fracas, é mais fácil, nesse caso, de uma molécula se separar da outra. Aí a gente consegue passar do estado líquido para o estado de vapor sem grandes dificuldades. Então, quando eu digo que a pressão de vapor da água é muito menor que a pressão de vapor do éter, vamos usar esses dois extremos aqui, eu estou dizendo que a água é menos volátil que o éter. E ainda posso interpretar que essa diferença é devido às ligações intermoleculares da água serem mais fortes. Prova disso, ela faz ligações de hidrogênio, que são as mais fortes das ligações intermoleculares de substâncias covalentes, né? Agora, quando eu falo que o éter apresenta a maior pressão de vapor dentre as nossas substâncias listadas e analisadas, eu estou dizendo que ele é o mais volátil. Por que ele é o mais volátil? Porque ele é o que apresenta menor interação entre as moléculas, beleza? Ele é o que tem interações intermoleculares mais fracas. Para ele, inclusive, a interação que se observa é a ligação de polo induzido, tá bom? A molécula apolar. Então, olha só, a gente tem aqui diferentes tipos de substâncias demonstrando para a gente uma coisa que pode, uma característica que pode diferenciar as propriedades, as pressões de vapor das substâncias. Primeiro ponto que diferencia a pressão de vapor das substâncias, então, é a volatilidade, justamente por causa das diferenças das interações intermoleculares, beleza? Tem um outro ponto que pode variar a pressão de vapor de um líquido. Aqui nós vimos o porquê que a pressão de vapor de um líquido é diferente para o outro, ok? E agora a gente vai ver o porquê como, na verdade, eu posso variar a pressão de vapor de algum desses líquidos, tá bom? Vamos ver como é que fica. Seguindo aí, então, nós falamos inicialmente que diferentes líquidos, a natureza dos líquidos, os tipos de ligações que esses líquidos fazem, geram diferentes pressões de vapor para cada líquido. Mas e no mesmo líquido, como eu posso alterar a pressão de vapor desse líquido? Olha só, a gente vai pegar, por exemplo, agora, uma outra amostra de um líquido, aqui poderia ser um líquido qualquer, tá? Mas vamos falar a respeito de água, porque a gente sabe que a pressão de vapor dela é de 17,5 milímetros de mercúrio, beleza? Na temperatura de 25 graus. Então, inicialmente, a uma temperatura de 25 graus, nós temos essa pressão de vapor. Vamos marcar aqui a nossa temperatura, a 25 graus. Perfeito. Daí, olha só, o que é a temperatura? O que significa? A temperatura é uma grandeza escalar que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Um corpo que está a uma temperatura alta apresenta moléculas muito agitadas. Um corpo a uma temperatura mais baixa apresenta moléculas menos agitadas. Essa agitação molecular está diretamente relacionada com a energia das minhas moléculas. Uma molécula está muito agitada quando ela tem muita energia. Quando a molécula está menos agitada, ela vibra menos, ela tem menos energia, beleza? Então, olha só. Se eu começar a aumentar a temperatura desse sistema, o que vai acontecer com a quantidade de moléculas que passa do estado líquido para o estado de vapor? Inicialmente, eu tenho uma condição, uma temperatura constante, onde a quantidade de vapor é uma quantidade fixa. Se eu começo a aquecer, aquecer e aquecer o meu sistema, o que vai acontecer? Ele vai ficando mais agitado e cada vez mais moléculas passam de um estado de agitação média para um estado de agitação máximo, que é o estado de vapor, tá? Quando essas moléculas estão passando, então, para esse estado maior de agitação, eu tenho a formação de mais e mais vapor nesse sistema. Se eu estou formando mais e mais vapor, o que está acontecendo com a pressão de vapor? Ela está aumentando.
eu estou indo de 17,5 inicialmente a 25 graus a valores cada vez maiores, à medida que eu aumento essa temperatura. Isso demonstra para a gente que a relação de pressão de vapor e temperatura é de que elas são diretamente proporcionais. A gente vai ter situações aqui, onde a variação vai acontecer assim. Eu tenho, inicialmente, eu me encontrava a uma temperatura de 25 graus e nesse estágio eu tinha uma temperatura de 17,5 milímetros de mercúrio. Né? 17,5. Agora, eu aqueci o meu sistema até chegar em 100 graus. Quando eu cheguei em 100 graus, acontece o seguinte, Quando a gente alcança essa temperatura, pensando na água que a gente está trabalhando, quando a gente alcança essa temperatura, o que ocorre? A gente agora tem uma pressão de vapor 760 milímetros de mercúrio, tá? Então aqui você vê que houve uma variação significativa. Em 75 graus que eu variei, poxa vida, pressão pra caramba de vapor do meu sistema, né? Então eu digo que a pressão de vapor e a temperatura, elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a temperatura do sistema, eu aumento a energia cinética das minhas moléculas, logo eu aumento a quantidade de moléculas que passa do estado líquido para o estado de vapor, e como eu tenho mais moléculas no estado de vapor, eu tenho uma pressão de vapor maior sendo exercida nesse sistema que se encontra a uma temperatura elevada. Beleza? Olha só. Então nós vimos a relação de pressão de vapor com a temperatura, como que a temperatura altera a pressão de vapor de um líquido, né? E agora a gente vai ver uma consequência disso. O que acontece quando você está variando a temperatura de um líquido e, consequentemente, sua pressão de vapor? Onde você pode chegar com isso? No exemplo que eu coloquei agora há pouco sobre a água, nós aumentamos a temperatura da água até 100 graus. O que acontece com a água a 100 graus? Ela ferve. Por quê? Olha bem, vamos ver o seguinte sistema. Tem de novo um recipiente com água a 25 graus. A pressão de vapor da água nessa condição é de 17,5 milímetros de mercúrio, mas esse meu sistema tem uma diferença do sistema anterior. Antes o sistema era fechado, agora o sistema é aberto. Antes, o que segurava as moléculas na fase líquida era a pressão interna do próprio sistema. Como a molécula tentava sair e encontrava resistência por conta das paredes do recipiente, uma parte delas ficava líquida. Agora o meu sistema está aberto. Num sistema aberto, o que impede que todas as moléculas vão da fase líquida diretamente para a fase gasosa? O que é a única força atuando sobre esse recipiente? Imagina que você está lá na praia, beleza? Olha que saudade da praia, rapaz do céu. Vamos lá, imagina... Puxa, praia... Não, tá. Imagina que você está lá na praia, beleza? Tem um copo na sua mão com um líquido, que eu não vou falar qual que é, mas você está na praia e tem um copo com líquido na sua mão, tá? Não é o que você pensou não, tá 25 graus, é água do experimento. Foco. Olha lá. Você está na praia, tem um copo na sua mão com um líquido, beleza? A 25 graus. O que está mantendo esse líquido na fase líquida? O que é a única grandeza sobre esse sistema que mantém ele ali? É quem? A pressão atmosférica. É a nossa amiga pressão atmosférica. É a nossa amiga pressão atmosférica. Beleza? E o que é essa pressão atmosférica? Você está lá na praia com seu copo, com seu líquido experimental a 20 graus e sob você, a única coisa que tem, se você olhar para cima, é a atmosfera, não é verdade? Está passando aqui, nossa atmosfera. Vamos falar que ela é essa barra aqui do quadro, tá?
Então, sobre essa estrutura, sobre você até lá em cima, tem uma coluna de ar. Uma coluna de ar que está exercendo um certo peso, uma certa pressão sobre o seu líquido. É essa pressão atmosférica que mantém o líquido líquido. É por isso que nem todo líquido vira vapor de uma vez só. Tirei a tampa, evaporou tudo ao mesmo tempo. Isso não acontece por causa dessa pressão que a pressão atmosférica exerce sobre o seu sistema, beleza? Então, ok. Aqui os líquidos, o líquido ele vai evaporar, um pouco, mas isso vai acontecer devagar, porque eu tenho uma pressão de vapor de apenas 17,5 milímetros de mercúrio, que é a capacidade dele sair, e eu tenho uma pressão atmosférica de 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então a pressão atmosférica é muito maior do que a pressão de vapor do meu líquido, só 17,5. Por isso que a água evapora devagar, porque a pressão da atmosfera sobre o líquido é muito grande. Como ele está exercendo muita pressão, poucas moléculas conseguem ultrapassar. Mas se você aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Aumentando a temperatura, você vai aumentar a pressão de vapor. Aí você vai ter a seguinte condição. Ó, aqui você tem a pressão atmosférica. Aqui você tem a pressão de vapor, né? Que está a 17,5 para a água. Eu vou aumentar a temperatura e à medida que eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a pressão de vapor? Ela vai subir. Vai chegar um ponto que a pressão de vapor da água vai ficar igual à pressão atmosférica. Quando a pressão de vapor da água fica igual à pressão atmosférica, a única força que exercia alguma resistência para essas moléculas não saírem todas do estado líquido para o estado de vapor, essa força agora não é mais tão diferente, ela é igual à minha pressão de vapor. Nesse ponto, as moléculas conseguem sair todas elas do estado líquido para o estado de vapor. Então aqui é onde iniciou-se o processo de ebulição. Por que a água ferve a 100 graus? Porque a 100 graus, a pressão de vapor da água fica igual à pressão atmosférica, tá? Quando a pressão de vapor fica igual à pressão atmosférica, não há mais resistência externa mantendo as moléculas na fase líquida. Todas elas conseguem agora passar para a fase gasosa sem grande dificuldade. Aí você vai ter a efervescência do seu sistema e todo mundo indo para a fase líquida, tá? Então, esse camaradinho aqui, isso aqui é ao nível do mar, tá? Esses 100 graus observado ao nível do mar. Esse camaradinho aqui só consegue ferver água a 100 graus. Por quê? Porque a 100 graus é onde eu tenho essas condições. Mas, se você olhar bem lá em cima, você está vendo ele pequenininho porque ele está longe pra caramba, você está sem um binóculo. Se tiver um binóculo, foca aí na tela que você vai conseguir ver ele melhor. Ele está usando um brinco na orelha esquerda, inclusive. Olha lá, ele lá em cima onde ele está, ele vai tentar ferver água também. Quando ele tentar ferver água lá em cima, a água dele ferve a 100 graus, igual a de quem estava cá embaixo na praia, ou a água dele lá em cima vai ferver a uma temperatura menor ou maior do que os 100 graus? O que vocês acham? Vamos pensar. O que leva o líquido à ebulição é a pressão de vapor ficar igual à pressão atmosférica. Então, lá em cima, a pressão atmosférica é maior ou menor? Ora, se a coluna de ar aqui ela é menor, então a pressão atmosférica aqui em cima ela é menor, né? Se a pressão atmosférica aqui em cima ela é menor, vamos falar que essa pressão atmosférica agora está aqui nesse ponto, ó. Vamos marcar essa reguinha aqui. Eu vou falar que a pressão atmosférica agora ela está aqui, ó, lá em cima. Lá em cima, a pressão atmosférica está aqui. Não é mais 1 atm, não é mais 760 milímetros de mercúrio. É menos que isso. Se é menos que isso, quando eu for subir a pressão de vapor da água dos 17,5 até essa pressão atmosférica, eu vou subir menos. Fica mais fácil. Se ficou mais fácil alcançar a pressão atmosférica, isso significa que eu preciso fornecer menos energia para o líquido. Então a temperatura de ebulição, quando eu estiver lá em cima, é menor do que a temperatura de ebulição
quando eu estiver cá embaixo, ao nível do mar, tá certo? Por isso que a água lá em cima, ela ferve a uma temperatura mais baixa, porque a pressão atmosférica é menor, a resistência, então, desse líquido passar para a fase gasosa acaba sendo menor, fica mais fácil de a gente conseguir romper essa barreira, beleza? Então, vimos aí as relações de por que diferentes líquidos apresentam diferentes pressões de vapor, devido às suas volatilidades, que são resultado das interações intermoleculares. Beleza? Vimos a relação de pressão de vapor com temperatura, que se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão de vapor do meu sistema, ok? Aí vimos todas as conotações disso. E entendemos o que é o ponto de ebulição. Por que as substâncias fervem na temperatura que elas fervem? Elas fervem na temperatura que fervem porque nessa temperatura a pressão de vapor do líquido se torna igual à pressão atmosférica. Não havendo mais resistência para esse líquido passar para a fase gasosa, ele consegue passar todo de forma rápida, com efervescência então. Beleza? Pessoal, nossa primeira aula de propriedades coligativas então é isso aí. Façam exercícios a respeito. Dúvidas, encaminhem para mim. Beleza? Abraço para vocês, se cuidem bastante. Álcool gel para todo lado, por dentro, por fora. E até a próxima. Abraço. Não acontece por causa dessa resistência que a pressão atmosférica existe. Que a pressão atmosférica acontece